Aula de Biologia hoje da segunda série, nós vamos falar sobre embriologia, mais especificamente sobre o processo de fecundação, né? Eu vou pedir que vocês realizem os exercícios de fixação número 9, questão 19 a questão 25. Esse conteúdo está no capítulo 5 da apostila, página 22, 23 e 24. Então, gente, quando a gente fala do processo de fecundação, né, a gente acaba que a gente utiliza muitos termos, muitas nomenclaturas complicadas. Na verdade, em todo o estudo da embriologia, né, a gente acaba se deparando com muitos termos complicados, né, termos que que a gente não está muito familiarizado. Então, a melhor forma da gente compreender a fecundação são duas. Primeira coisa, a gente tem que fazer um resumo dos processos de fecundação e conseguir compreender numa ordem, digamos, numa linha, né, cronológica desses processos. E a segunda coisa é que a gente precisa entender que o processo de fecundação ele é uma continuidade do processo de ovogênese. Então, lá no finalzinho da ovogênese, quem assistiu a última aula vai lembrar que eu encerro o processo, a explicação de ovogênese, dizendo que caso o ovócito 2 seja fecundado, iniciaremos a fecundação. E caso o ovócito 2 não seja fecundado, esse ovócito 2 ele vai ser eliminado no processo de menstruação, que nada mais é do que a eliminação do endométrio, a eliminação daquela camada, né, que vai estar envolvendo o útero, que é preparada para receber o embrião, ok? Então, primeira coisa é a gente entender que a fecundação é essa continuidade da ovogênese caso o ovócito 2 venha a ser fecundado, tá? Então vamos lá, vamos partir então desse momento da fecundação do ovócito 2, que é o que nos interessa da aula de hoje. Quem quiser relembrar, vai lá na aula passada, da semana passada, assiste antes, depois volta aqui para assistir essa aula, ok? Antes da gente começar esse processo, a explicação, já fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4, relacionado ao capítulo 5. Eu quero que vocês descrevam, tá, quais são as etapas, qual é o processo da fecundação humana. Tudo isso vai ser explicado na aula de hoje, ok? Vamos lá então. Então, após a formação do ovócito 2, caso esse ovócito 2 seja fecundado, e a primeira coisa que a gente precisa saber no processo de fecundação é aonde esse ovócito 2 vai ser fecundado. Esse ovócito 2 ele vai ser fecundado na tuba uterina, né? O que é o ovócito 2? O óvulo. Os óvulos são liberados pelo ovário na tuba uterina e ele vai ser fecundado ali na tuba uterina. Então o ovócito 2, ao ser fecundado na tuba uterina, né, ele vai completar a sua formação. Ele vai estar completando a sua meiose 2, tá? A meiose 1 ocorreu lá na ovogênese. Aí agora ele foi fecundado na tuba uterina pelo espermatozoide e aí ele termina a sua meiose 2. Ok? E ao terminar a sua meiose 2, ele vai formar o seu segundo glomérulo, ou seja, o seu segundo glóbulo polar, tá? Esse glomérulo, que a gente vai chamar de glóbulo polar, ele vai ser o seu segundo formado, tá? Então, quando ele forma esse glóbulo polar, dá o sinal que ele está preparado para formar de fato, né, o que a gente chama de óvulo, tá? E aí, gente, quando isso ocorre, o organismo feminino ele já vai estar preparado para receber esse óvulo fecundado no útero. E o que prepara esse organismo? São hormônios, tá? Quais hormônios? Progesterona, estrogênio, uma série de hormônios, tá? Que vão preparar o organismo feminino para receber
essa fecundação, receber esse óvulo fecundado no útero. E aí esses hormônios específicos, eles vão fazer o quê? Eles vão aumentar a espessura da parede uterina, que é o que a gente chama de endométrio, e essa parede uterina, ela não vai ser eliminada na menstruação justamente para não eliminar o ovócito 2, porque ele foi fecundado, tá? E aí um detalhe. Quando esse ovócito 2 ele é fecundado pelo espermatozoide, ocorrem alguns processos para que o espermatozoide consiga entrar no ovócito 2 e também para que, após a entrada do espermatozoide no ovócito 2, evite-se que outro espermatozoide entre. E como isso acontece? Vamos lá. Quando esse ovário libera o óvulo, né, libera o ovócito, o espermatozoide ele vai entrar, né, dentro desse ovócito através de enzimas que são produzidas, tá, no seu capuz cromossomial. O capuz cromossomial é uma região do espermatozoide que vai ser capaz de produzir enzimas que vai permitir a entrada do espermatozoide dentro do ovócito 2 e após a sua entrada vai liberar outras enzimas, sinalizando assim com que o ovócito impeça a entrada de outros espermatozoides, ok? Então vamos lá. Mas só que essa entrada no ovócito 2 tem que ser o que? Através de uma perfuração do ovócito 2. E aí passa-se por camadas do ovócito 2. Quando o ovócito 2 ele está formado, né, ele está completo, ele é envolto, né, por uma camada denominada de zona pelúcida. E essa zona pelúcida é envolta, é sobreposta por uma outra camada, tá, denominada de coroa radiata, tá? Os espermatozoides, ao liberarem essa enzima, eles conseguem adentrar nessa zona, nessa coroa radiada e também perfurar a zona pelúcica graças a essas enzimas. Após a sua penetração, eles liberam outras enzimas, sinalizando que essa coroa radiata deve se fechar e evitar a entrada de outros espermatozoides. Então, para quem acha que a formação de gêmeos é a entrada de 2 espermatozoides no óvulo, está enganado. Nós vamos ver isso em outras aulas, como se formam gêmeos, ok? E aí, gente, após essa fecundação toda, né, a membrana, né, do espermatozoide vai se fundir com a membrana do ovócito 2 e vai induzir a alterações nessa zona pelúcica. E é justamente junto com as enzimas produzidas que vai se evitar a penetração de outro espermatozoide. Quando isso ocorre, o que acontece? Tem, como a gente já viu no início da aula, o término da meiose 2 de fato. E aí vai se formar duas estruturas, tá? São as estruturas denominadas como pronúcleo feminino e pronúcleo masculino. A junção desse pronúcleo feminino com o pronúcleo masculino vai originar o que a gente chama de zigoto. E o desenvolvimento do zigoto, já instalado no endométrio do útero, vai desenvolver o embrião, que vai se desenvolver até nós termos em feto, até nós termos o que a gente chama de parto, né? Então, na próxima aula, para finalizar esse processo, nós vamos ver os desenvolvimentos das fases embrionárias, não a fecundação, que a fecundação a gente já viu. Aí nós vamos ver os desenvolvimentos, as fases e também essa curiosidade da formação de gêmeos. Ok, gente? Então, como sempre, vai lá, dá uma lida, faz um resumo que a gente fixa melhor, ok? Fico aguardando a atividade devolutiva. Muito obrigado, até a próxima.